Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. O assunto de hoje é sobre arrependimento. Isso mesmo, arrependimento. E antes de nós continuar esse assunto, eu quero convidar você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é colocado aqui no canal diariamente. Toda segunda, quarta, quinta e sábado tem vídeo novinho aqui para você. Me segue no Instagram, MP Piedade. Aqui também comunidade, se quiser deixar um recadinho para mim, é só clicar aqui. Você vai entrar numa página e lá também tem várias postagens e você pode curtir e interagir comigo, tá bom? E enquanto nós estamos conversando, eu quero pedir você, deixa um joinha para mim, deixa aí um gostei, tá? E se você quiser compartilhar, compartilha com quem você quiser, tá bom? Eu quero também mandar um beijo para o João Vitor, meu filho, meu membro aqui do canal. Um beijo, João Vitor, pro seu coração, te amo muito, você sabe disso. Quero mandar um beijo para todos os meus inscritos, para todos vocês que são inscritos aqui do canal, que me acompanham diariamente aqui no Instagram, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tá bom, gente? Então, vamos aí ao assunto arrependimento. E como base para o nosso assunto de hoje, para a nossa conversa de hoje, eu quero citar aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 15, né, quando Jesus ele diz para os seus discípulos, né, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque Jesus fala que deve arrepender e crer no Evangelho. Por quê? O arrependimento para Jesus só é verdadeiro quando existe fruto, quando existe atitudes, mudança, tá? O evangelho é o quê? O evangelho é o que provoca, né, essas mudanças. Nós precisamos de crer no evangelho, porque através do evangelho nós temos esperança. Através do evangelho nós temos salvação. E quando Jesus fala que crede no evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. E olha que o evangelho é poder de Deus para a salvação de muita coisa. Às vezes a gente acha que a salvação é só de nos salvar de uma condenação eterna que já existe. Toda a humanidade já está condenada. Porém, o evangelho ele vem, né, para que esse evangelho é o resgate, para que as vidas, as almas, aqueles que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, aquele que crê no evangelho, será salvo dessa condenação que já existe, tá? Então, o evangelho é poder de Deus para a salvação do seu casamento, da sua vida, da sua alma, de tudo. O evangelho de Deus é poder de Deus para o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Então, Jesus Cristo, arrependei-vos. Mas nós precisamos de ter frutos de arrependimento. O que a gente vê muitas vezes hoje é o que acontecia também no passado. Quando as pessoas cometiam algum crime, cometiam algum ato pecaminoso, digamos assim, as pessoas diziam que se arrependiam, elas iam para os lugares públicos, né, para mostrar para as pessoas que elas estavam arrependidas, e ali elas rasgavam suas vestes, jogavam cinza na cabeça, em sinal de arrependimento. Mas a maioria das vezes aquele arrependimento era só público, né? Era só para mostrar para as pessoas que elas estavam arrependidas, mas não tinham frutos de arrependimento. E por fim, Jesus, o próprio Deus, ele fala, né, que ele quer que o povo, que aconteça verdadeiro arrependimento, que ele está cansado de ver as pessoas rasgar roupa, né? Rasgar as roupas, colocar cinza na cabeça. Mas Deus ele chega a dizer para o povo de Israel que ele quer que o povo rasgue o coração diante dele, tá? Então, o que significa? Que nós devemos chegar diante de Deus em arrependimento, buscar o perdão de Deus. E se você fez algo contra alguém, você tem que pedir também, buscar esse perdão das pessoas. E o verdadeiro arrependimento é aquele que não se preocupa com a consequência, mas com o perdão. Não me importa o que vai acontecer comigo, porque eu fiz algo, você reconhece que realmente você errou, né? Então, vai ter uma consequência, todo pecado, todo crime, né? Digamos assim, tem uma consequência. E o arrependimento verdadeiro não é pela consequência que nós vamos receber, né? Por isso nós estamos arrependidos, que a gente vê isso, né? O arrependimento
arrependimento de hoje é muito parecido com o de antigamente, de rasgar as vestes publicamente, de mostrar para as pessoas que estavam arrependidas, porque na realidade não estavam arrependidas. E hoje a gente vê isso também, esse rasgar de roupa, né? Esse colocar cinza sobre a cabeça. A gente vê as pessoas indo para as redes sociais, dizer que está arrependida, que dizer que, né, quer oportunidade, quer uma nova chance, esse tipo de coisa que a gente vê nas redes sociais hoje. Por quê? Porque a pessoa ela foi pega no seu crime, ela foi pega ali no seu pecado, então ela vai para as redes sociais para mostrar publicamente que ela está arrependida, que na realidade o arrependimento, ele só chegou para aquela pessoa porque ela foi pega, ela foi descoberta, né? E a pessoa que realmente ela se arrepende, ela tem que produzir frutos de arrependimento. Ela não tem que ir para as redes sociais mostrar que ela está arrependida, mas ela tem que buscar esse perdão, né? Primeiro de Deus e das pessoas que ela ofendeu. Né? Buscar esse arrependimento, buscar esse perdão, produzir esse fruto. Né? Não há, o que a gente vê hoje é o que via antigamente, não há frutos de arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa metanoia, e metanoia é mudança de ideia. Às vezes as pessoas, elas pegam ali no seu pecado, no seu crime, ela é descoberta, então vai ser aplicada ali uma penalidade, vai ter uma consequência. Então, por conta dessa consequência, ela se diz arrependida. Não pelo ato que ela fez com alguém, pelo crime que ela cometeu, pelo pecado, mas pela consequência que ela está recebendo. E isso não é fruto de arrependimento. E se ela precisar disso de Deus, ela não vai ter, porque Deus conhece. A palavra de Deus diz que Deus conhece a intenção do nosso coração. Uma pessoa que produz fruto de arrependimento, na primeira queda dela, no primeiro ato dela, ela vem em si, ela fala, poxa, eu fiz isso com alguém, eu cometi esse erro com uma pessoa, então ela vai redimir com a pessoa na primeira vez. Ela não vai ficar ali cometendo o mesmo ato diariamente e dizer que arrepende, mas continua pecando, continua errando. Isso não é arrependimento. É só uma tentativa de mudança, de impedimento de uma consequência sobre a vida dela. O que a gente vê homens e mulheres, né, traindo um ao outro e dizendo que está arrependido e pede perdão, me perdoa, mas a pessoa não muda. Ela continua ali no ato de pecado dela, né, diariamente, até que alguém decide colocar um ponto final naquela situação, então ele cai em arrependimento porque ele está perdendo. A pessoa, ela não aceita perder. Ela quer fazer isso, ela quer ter essas atitudes, mas quando ela vai perder aquilo que ela tem, ela não quer abrir mão daquilo que ela tem. Mas ela não abre mão também das suas atitudes, ela não quer mudança de ideia, de atitude. Ela não quer produzir frutos de arrependimento. E aí ela vai para as redes sociais, mostrar para os outros que ela está arrependida, se na verdade a única arrependimento dela é porque ela está sofrendo uma penalidade. E a pessoa que faz isso, ela acha injusto o que ela está sofrendo, sabia? É incrível isso. A pessoa que vai para as redes sociais dizer que está arrependida pelo pecado que ela cometeu, pelo adultério, pelo crime que ela cometeu, ela só se arrependeu porque ela foi descoberta, ela só se arrependeu porque ela está sofrendo uma punição e ela acha injusto a punição. Ela acha que ela tinha que ser perdoada, que ela não podia sofrer aquela punição, que aquela outra pessoa tinha que perdoar ela, porque afinal é isso que Deus manda, perdoar. Mas olha, deixa eu falar para você uma coisa, para você que já está cansada de ser traída, e você está sempre perdoando, mas a pessoa não muda, não tem fruto de arrependimento. Deus, ele só perdoa alguém que verdadeiramente arrepende. O perdão de Deus, ele só chega para nós a partir do momento que realmente nós produzimos o fruto de arrependimento. É por isso que o próprio João Batista ele diz, produzimos fruto de arrependimento. Jesus também fala, se você não produz fruto de arrependimento para Deus, você também não vai receber o perdão de Deus. E aí muitas vezes, né, você
você que é traído, você se sente na obrigação de perdoar a pessoa de qualquer maneira, né? Porque ela tá te pedindo perdão, você, não, eu perdoo, né? Você tá perdoado. Mas a pessoa tem que mostrar, né? Para ela voltar, você tem que perdoar. Mas para que ela volte a conviver com você, ela volta a ter, para você ter confiança nela, ela tem que mostrar fruto de arrependimento. Tá entendendo? Então, gente, é isso aí. Esse é o assunto de hoje. O que a gente vê hoje em dia é que as pessoas se dizem, elas falam da boca para fora que elas estão arrependidas, mas não tem frutos de arrependimento. Precisa ter, tanto para Deus quanto para as pessoas aqui na terra, a pessoa que traiu, ela precisa de produzir fruto. Ela precisa de passar pela a metanoia, mudança de ideia. É aquilo que ela pensava, aquilo que ela fazia, ela não vai fazer mais. É assim que tem que ser. A gente vê na Bíblia o filho pródigo, quando ele decide voltar para a casa do pai e pedir, buscar o perdão do pai, e ele não se importava com a consequência. Ele só queria o perdão do pai, e ele só queria voltar a estar junto com o pai, o seu pai. E ele dizia, né? Ele dizia com ele mesmo, né? Meu pai não precisa mais de me chamar de filho, não precisa me reconhecer como filho, mas que ele me receba como um dos seus empregados. Realmente ele estava arrependido e ele foi recebido com festa ali pelo seu pai, porque o seu pai viu verdadeiramente o arrependimento nele, porque ele voltou. E o fato dele voltar para casa significava que ele estava arrependido, tá? Então, se você cometeu algo, se você pecou contra Deus ou contra alguém, está na hora de você produzir esses frutos de arrependimento, de você crer no Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para tudo, para a salvação. A salvação do seu casamento, você que traiu o seu cônjuge e você está buscando a restauração do seu casamento, é necessário primeiro você produzir fruto de arrependimento, tá bom? Então esse é o assunto de hoje, eu espero que vocês gostaram e se você gostou, compartilhe, deixa o joinha para mim e um beijo bem grande aí no seu coração, que Deus te abençoe e te ajude a produzir esses frutos, porque tem coisa que nós precisamos pedir ajuda de Deus, em tudo aliás, tá bom? Então até o próximo vídeo, fica todos com Deus, tchau, tchau.